consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés, Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. Enquanto você senta, vai abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Senhor Deus, eis a tua igreja aqui, Pai. Eis o teu povo aqui, Pai. Os teus escolhidos. Oh Senhor, fala com o teu povo nesta noite. Fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui neste lugar para agir, fazer diferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nesse texto nós vemos a transfiguração de Jesus acontecendo. E esse provavelmente é o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E é interessante, nós sabemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava a caminho do Gólgota. Jesus estava nos seus últimos dias sobre a terra. A morte de Jesus se aproximava. Jesus iria morrer na cruz. Por essa razão, meus amados, quantas vezes nós passamos desapercebidos. Por esta razão, a transfiguração é de suma importância para a igreja, para nós. Quantas vezes passamos e não demos atenção a esse texto? Não observamos esse texto, o conteúdo desse texto. Esse texto tem uma importância significativa para nós, igreja, porque nesse texto existe 3 propósitos específicos. Ali naquele lugar, Deus estava revelando algo importante ali, no Monte da Transfiguração. A transfiguração, aquele momento serviu para confortar o Senhor Jesus antes da crucificação. Jesus sabia que ele estava no caminho da morte. E Deus proporcionou a Jesus ali um conforto a Jesus. Talvez uma confirmação para Jesus, para que ele pudesse ter certeza, eu não imagino que tivesse dúvida, mas plena certeza, e para mostrar tudo aquilo que nós falamos, que nós combinamos antes de você descer, meu filho amado. Tudo aquilo que nós combinamos, como quando você aceitou descer para salvar esse povo. Eu vou mostrar para você que vai acontecer. Então a transfiguração, ela serve para confortar o coração de Jesus antes da sua morte. A transfiguração visa confortar os discípulos, esclarecer aos discípulos algumas coisas que iriam acontecer, promessas que Deus queria mostrar ali, promessas cumpridas, promessas que iam se cumprir. Deus queria mostrar ali para aqueles discípulos
e para o próprio Jesus que ele era o Filho amado, sem dúvida, que não havia dúvida nenhuma. Deus queria mostrar para Pedro, Tiago e João: este é o meu Filho, verdadeiramente, vocês não estão seguindo ele em vão. Porque a morte de Jesus poderia abalar a fé de João, de Pedro e de Tiago. Mas Deus propositalmente os levou lá. Este é o meu Filho amado. Pedro, Tiago e João tenham certeza que este é o meu Filho. Vocês não estão seguindo ele em vão. Vocês estão no caminho certo. E você, meu filho, está no caminho certo. Eu não te deixei, eu não te abandonei. Nós vamos cumprir aquele pacto que nós fizemos. Então Deus tinha esses propósitos. O propósito de revelar aos discípulos que era necessário Jesus morrer, que era necessário a morte do seu filho para que o plano da salvação se cumprisse. Amados, o plano da salvação se cumpriu. E hoje só depende de mim e de você. Depende de nós a salvação. Deus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. E neste monte, observa que estão apenas 3 dos discípulos: Pedro, Tiago e João. Por que Jesus não levou os outros? Irmãos, existem certas razões da palavra de Deus que nós precisamos entender. O importante é nós notarmos aqui que Jesus, ele está em carne. Jesus era o homem, o Filho de Deus feito em homem, uma pessoa normal, e a glória de Deus, ela vem sobre a vida dele. A glória de Deus se manifesta sobre a vida de Jesus, homem, naquele lugar. E aqueles discípulos contemplam a glória de Deus, puderam contemplar a glória de Deus. E quando eles olham, quando ali, talvez atemorizados com a glória de Deus sobre a vida de Jesus, o rosto dele resplandecia, brilhava. E a hora que eles notam, está ali presente Moisés e Elias. Moisés e Elias conversando com Jesus, falando acerca do reino de Deus. Falando acerca do reino de Deus. O que esse ensinamento traz para nós? O que esse texto traz para nós, igreja? O que Moisés estava fazendo ali? O que Elias estava fazendo ali? Como é que Moisés aparece ali, naquele lugar? Moisés havia morrido, Elias tinha subido, mas de repente eles parecem ali. Amados, quem é que nunca se incomodou com este fato na Bíblia? Aonde esse texto muitas vezes é distorcido, para falar em reencarnação, em que espíritos voltam para conversar, para falar, irmãos. Por quantas vezes nós fugimos desse texto por não entender e até ter medo de se confundir diante de tudo isso. Ei, amado, que mistério é esse? Não sei se você parou para pensar. Eu tenho plena convicção que esse texto não está na Bíblia por um acaso. Se está escrito porque Deus quer nos revelar alguma coisa. Deus quer falar conosco. E tudo tem um momento de Deus para nós. Então nós vamos entrar nesse texto nesta noite e ver no que ele serve para a igreja, porque tem a ver com a igreja. E onde é que nós nos encaixamos nesse texto? Aonde nós fazemos parte? O verso 2 diz que, e foi transfigurado Jesus diante deles, diante de Pedro, Tiago e João. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes
tornaram-se brancas como a luz. Jesus aqui nesse texto é o personagem central. Jesus é o mais importante aqui desses personagens. Jesus é a figura principal, irmãos, não somente nesse texto, mas em toda a Bíblia, em toda a existência da humanidade. Se é que tem existência, desde quando? Que não nos interessa. Jesus é a figura central do plano de Deus. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Jesus deve ser o centro da nossa existência. Jesus deve ser o Senhor da nossa vida, a razão do nosso viver, e muitos ainda não entenderam isso. Jesus aqui, ele é glorificado em carne. Jesus é glorificado em carne, na carne terrena, pessoalmente, como homem. E quando nós olhamos a palavra de Deus, Hebreus no capítulo 2, no verso 9, quando nós olhamos lá, nós vamos ver o escritor dizendo que Jesus, ele renunciou à glória que ele tinha no céu. Ele deixou a sua glória no céu para vir. Ele se propôs: eu deixo minha glória, eu vou descer. Mas o pai falou: filho, você vai, você deixa a tua glória aqui, eu vou restituir a tua glória, disse Deus para Jesus. Um dia você vai ser restaurado no seu lugar, você vai voltar, filho. Você vai ser glorificado novamente. É um trato que nós fazemos. Pode ir, o nosso trato será cumprido. Preste atenção, amado. Antes de Jesus vir ao mundo, antes dele descer, ele tinha sua glória como o Pai tem. Ele tinha tudo. Sua glória era divina. E ele renunciou para habitar entre nós, para nos dar vida eterna, para nos salvar. E quando ele está caminhando para Jerusalém, para o seu martírio, observa lá em João, no capítulo 17, a palavra de Deus, irmãos, ela nos leva a concluirmos. No capítulo 17, quando Jesus está indo para Jerusalém, para cumprir o seu propósito, logo no primeiro verso ele diz: tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse ao Pai: Pai, está chegada a minha hora, glorifica o teu Filho, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus pediu para ser glorificado quando ele descia para Jerusalém. Então o que o Pai faz? Naquele momento, naquele monte, no Monte Tabor, o Pai mostra para ele: filho, a tua glória está guardada, a tua glória está reservada, a mesma glória que você tinha, eis aí, para que Pedro, João e Tiago, para que eles comprovem, para que eles sejam testemunha, para que eles falem isso. Então o Senhor dá sinal para ele: filho, o nosso acordo está de pé, fica tranquilo, pode ir, continua a tua caminhada, pode ir para a cruz. Amados, em nosso texto de reflexão desta noite, neste episódio da transfiguração, o Deus Pai, na verdade, Ele está anunciando, ou Ele está comunicando aquilo que Ele tem para oferecer para nós, também como igreja. Ele quis mostrar para Pedro: olha o que aguarda vocês no céu, quando vocês deixarem esta terra, olha o que está aguardando vocês lá em cima. Porque a palavra de Deus diz que nós também teremos um corpo glorificado. E este corpo glorificado é semelhante ao de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
a qual Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ver e contar para nós, amados. Então Deus, Ele está anunciando, comunicando a sua glória, como nós seremos. A glória que muito em breve seria devolvida para Jesus, em poucos dias, e futuramente para nós também. Aquele tipo de glória, irmãos. É maravilhoso demais saber que nós seremos como Ele. Que nós também teremos um corpo glorificado. Que não teremos mais esta carne que apodrece. Essa carne que se acaba, que quebra, que fica enferma, que fica doente. A prova que Ele recebeu sua glória de volta foi confirmada. Jesus, Ele recebeu a sua glória. Foi confirmada por Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado ali, e de repente ele diz que ele viu os céus abertos, e ele viu lá o Cristo glorificado. A prova que Jesus foi glorificado é o próprio João, quando estava na ilha de Patmos. Quando ele viu o céu se abrir, e ele viu o Filho do Homem, alguém parecido como o Filho do Homem, que era o Filho do Homem, na sua glória. Nós vamos para lá, igreja. É o que tem preparado, é o que Deus tem preparado para nós. Vamos suportar as lutas, as dificuldades, as trevas. Então, amados, ali no Monte Tabor, Deus está mostrando a Jesus, aos discípulos, a glória que está reservada para todos nós depois do Calvário. Ei, amados, verdadeiramente nós servimos. Você não adorou um homem que morreu, está num túmulo. Você adorou aqui agora há poucos alguém que já está glorificado. Eu quero dizer que valeu a pena a adoração que você deu a Ele nesta noite, porque Ele vivo está, porque eu creio que o céu se abriu, e de lá Ele estava contemplando a sua igreja em adoração. Ele nos vê, Ele contempla a nossa adoração. Oh, igreja, não estamos aqui de marionetes. Nós adoramos um Deus vivo, verdadeiro. Não adoramos um homem qualquer. Nós adoramos alguém que vive eternamente. Oh, amados. Mas também ali aparece Moisés e Elias. Será uma sessão espírita ali naquele monte. O espírito de Moisés, de Elias. Afinal, Deuteronômio 34 diz que Moisés morreu. Como é que ele pode estar ali? Segundo o livro dos Reis, diz que Elias foi trasladado num moinho, carruagem de fogo, cavalos de fogo. Como é que ele poderia estar ali? O que está fazendo depois de tantos milhares de anos? Na verdade, nesse episódio está a figura do reino de Deus. Neste episódio está sendo revelado o reino de Deus. Aqui está a prova que o reino de Deus existe. Aqui está a prova que nós iremos para o reino de Deus e seremos glorificados lá, como Ele lá está glorificado. Tenha certeza disso, amados. O reino de Deus foi implantado. O reino de Deus está estabelecido. E no reino de Deus, Jesus, Ele é o Rei. Aquele que reina, aquele que governa. Ele é o maioral do reino, Ele é o Senhor. Você tem que entender
Os reis da terra têm que entender que no reino de Deus, Ele é o Senhor. Ele é o rei. Os homens podem governar aqui na terra, mas no reino de Deus, Ele veio para dizer: eu sou o rei. Sabe, amados, Moisés, vem comigo. Moisés no reino de Deus, estamos falando do reino de Deus. Moisés no reino de Deus ele representa como sendo o promulgador da lei, como sendo o legislador de Israel. Ele representa toda a lei. Mas ele nos mostra, amados, ele nos mostra que aqueles que entrarão no reino de Deus através da morte, algumas maneiras de entrar no reino de Deus, e uma das maneiras é a morte. Moisés no Monte da Transfiguração, para nós é a garantia de que aqueles que morreram no Senhor, não morrem apenas, mas apenas estão mudando de lugar, apenas estão sendo transportados de um lugar para outro. Moisés simboliza para nós a entrada no reino de Deus, através da morte. E todos aqueles que morreram no Senhor, aguardam o momento que ingressarão no reino de Deus, que estarão adentro do reino de Deus. Ei, amados, Apocalipse no capítulo 14, está escrito: bem-aventurado aqueles que agora dormem no Senhor. São os mortos. A morte para o salvo não é o fim. Eu fiz questão de trazer esta mensagem porque ontem passamos, alguns passaram momentos de tristeza, de angústia, de dor, porque perderam seus entes queridos. Choraram. E não vai dizer que não tem crente que chorou, que tem também. E não é pecado. Eu falei que não é pecado chorar por alguém que morreu. Sabe, amados, mas nós temos que entender uma coisa: a morte para o salvo, ela não é o fim. A morte para o salvo é o começo. Moisés aqui no monte, no reino de Deus, ele representa aqueles que já partiram, ou aqueles que ainda vão partir no Senhor. É a garantia. O que acontece com aquele que morre antes da vinda de Jesus? O apóstolo Paulo dizia que para ele o morrer era lucro, era ganho. Ele diz: eu prefiro morrer do que continuar aqui, mas se o meu viver aqui der fruto, eu quero viver aqui em Cristo Jesus. A razão para eu continuar aqui nesta terra é servir. Irmãos, o apóstolo Paulo dizia que a razão para ele continuar na terra era servir, era frutificar para o reino de Deus. Ele queria dizer: se for para mim continuar vivendo e não servir para o reino de Deus, não servir para nada, é melhor estar com o Senhor. Qual tem sido a razão do teu viver, meu irmão? Qual tem sido a razão da tua existência? Por que é que você vive? Para que você vive? Estar com o Senhor é melhor. Amados, eu quero falar para vocês nesta noite que o nosso cristianismo, entenda isso, o nosso cristianismo se tornou num reino terreno, se tornou focado
nas coisas da terra. O cristianismo das posses. O cristianismo do ter aqui na terra, de querer alguma coisa aqui na terra. Estamos focados no reino da terra. Não estamos focados no reino de Deus. Estamos buscando, a igreja está buscando as coisas terrenas, as coisas que a terra oferece, irmãos. Quando deveríamos estar focados no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Estás focado no reino de Deus. Cristianismo toma lá da cá. Cristianismo do enriquecimento. Cristianismo de querer isso, querer aquilo. Cristianismo para melhorar a vida, para melhorar a conta financeira. Cristianismo para prosperar. As pessoas não querem subir mais. Ninguém quer morrer mais. Ninguém está preocupado com o reino de Deus. Igreja, o cristianismo aponta para o céu. O cristianismo aponta para o reino de Deus. O cristianismo não aponta para as coisas terrenas, para as bem-aventuranças da terra. O cristianismo está focado no céu, na Nova Jerusalém, é no reino de Deus. Foi para isso que Cristo morreu, irmãos, para nos salvar, para nos levar para o céu. Ele derramou um sangue precioso, não é para nós ficarmos ricos. Não é para nós termos uma vida boa aqui na terra, irmãos. Jesus morreu para nos levar para o céu. Jesus morreu para nos levar para o reino dele. Acorda, igreja. A maior parte dos bilionários, dos milionários não são cristãos. Não precisa ser cristão, não precisa ser crente para ter posses aqui na terra. As coisas da terra a gente conquista com algumas coisas. Não era preciso Jesus morrer. Conseguimos com nossos esforços, irmãos. Mas o reino de Deus não é com o nosso esforço. O reino de Deus é pela fé, pela aceitação, pelo entendimento, irmãos. A igreja precisa entender. E vamos lutar para o reino de Deus. Vamos canalizar a nossa força, a nossa energia no reino de Deus, no céu, irmãos. O diabo tem usurpado isso de nós. O diabo tem nos induzido, tem tirado nossa atenção para as coisas da terra, quando deveríamos estar olhando para cima, igreja. E aqueles que estão olhando para a terra não vão perceber a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Enquanto você estiver focado nas coisas terrenas, a trombeta vai soar. E você vai ficar, porque você está focado nas coisas da terra e não nas coisas do alto. Vamos olhar para o reino. Vamos olhar para o céu. Vamos focar nossa energia, o nosso trabalho, a nossa força no reino de Deus. Vamos fazer o reino de Deus crescer. O verdadeiro cristianismo, ele aponta para o céu, queridos. Não é para a terra. Jesus nunca ficou preocupado com as coisas da terra. Jesus nunca se preocupou com as coisas. Ele nunca prometeu nada aqui na terra. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo.
E hoje estamos preocupados, corremos para lá, corremos para cá. Não temos tempo para servir a Deus. Não temos tempo para investir no reino de Deus, porque estamos focados em tantas coisas aqui do reino da terra. E não sobra tempo para o reino de Deus. Ah, igreja. Ah, meu povo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva vivia aguardando o retorno de Cristo. A igreja primitiva vivia esperando o arrebatamento. Eles esperavam desde aquele tempo a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Eles tinham firme a promessa que Jesus lhes fez: eu vou para o céu, vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês. Eles viviam esperando a vinda de Jesus. Nós não esperamos mais a vinda de Jesus. Espera mais um pouco, Jesus, que a vida está boa aqui. Espera mais um pouco, Jesus, agora que eu consegui comprar o meu carrão. Eu preciso desfrutar um pouco do meu carrão. Espera mais um pouco, Jesus, agora que eu consegui a minha mansão, o Senhor vai vir agora. Mentes miseráveis, porque nós não sabemos ou não acreditamos naquilo que está preparado para nós. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que lá aonde nós vamos, as ruas são de ouro e de cristais, de jaspe são os muros da cidade. E nós estamos aqui presos nas coisas terrenas e não almejamos mais a vinda do Messias. Ô igreja, é hora de dizermos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados, quando olhamos para a igreja primitiva, quando nós olhamos para não somente os apóstolos, mas os cristãos, eles morriam queimados, eles eram comidos pelos leões nas arenas, eles eram massacrados. E no massacre eles não viviam resmungando, não viviam lamentando pelas mortes, aqueles que perdiam os seus familiares, massacrado, comido por leão, queimado. Aqueles que perdiam, eles não murmuravam, eles não reclamavam, na verdade eles davam glória a Deus pela morte. Glória a Deus, porque o meu filho foi morto, foi comido por um leão. Ei, mãe, olha como estamos distantes da igreja primitiva. Nas tribulações eles glorificavam a Deus. No massacre eles glorificavam a Deus. Por quê? Porque eles tinham convicção, eles tinham certeza que estavam adentrando as mansões celestiais, amados. Eles tinham essa certeza: estou deixando tudo isso porque eu estou partindo para ir com o Senhor, com o meu Senhor. É lá que eu estou indo. Eles tinham a certeza, a plena convicção disso, irmãos, coisa que nós não temos mais como igreja. E quase sempre alguém pergunta para o pastor no velório: e aí, pastor, o que aconteceu com ele? Aonde ele está agora? Naquele tempo eles não tinham dúvida para onde eles estavam indo quando morriam. Oh, irmãos, quero dizer para vocês, você que chorou ontem, a morte não é o fim, a morte é o começo, tanto para aqueles que estão em Cristo e para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Esta é a realidade. Então, se nós estamos no caminho do Senhor, vamos glorificar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque lá estava Moisés, garantindo para nós que todos aqueles que morrem antes da vinda do Senhor, estão lá aguardando o grande dia. Os mortos estarão lá. É isso que Moisés estava fazendo no Monte Tabor, para nos dar a garantia que todos aqueles que morrem estarão lá.
Moisés havia morrido, estava lá na glória. Jesus estava, Moisés também estava. Elias apareceu no Monte Tabor. Elias não morreu. Elias foi trasladado. Elias foi transportado por uma carruagem de fogo. Entendemos mais ou menos assim. Então agora, irmãos, ficou fácil para nós, não ficou para a igreja? Se aqueles que morrem estão lá, se Elias foi transportado vivo para aquele lugar, nós temos a certeza, a convicção, que Elias representa aqueles que entrarão no reino de Deus, através do arrebatamento. Elias foi transportado para lá, ele está lá, no reino. Nós, os vivos, seremos transportados para lá também. Ou vivo ou morto, nós temos a convicção e a certeza que vamos estar lá, irmãos. Ou vivo ou morto, nós vamos entrar no reino de Deus. Aqui na transfiguração está praticamente ratificada a promessa da vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja. Está claro a vinda de Cristo, está claro para nós, igreja, o arrebatamento. A promessa da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, para buscar a igreja, está clara para nós e nós não a percebemos. Nós estamos desapercebidos, tanto na nossa morte física, quanto ao nosso arrebatamento, porque nós, muitas vezes, não cremos que tem um lugar esperado para nós, onde nós teremos os nossos corpos glorificados lá, igual de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores, ensinos demoníacos, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, igreja, não vamos ser enganados. Não vamos ser enganados por falsos profetas, por falsas promessas. Vamos estar firmes, vamos estar aguardando. A palavra de Deus diz claramente que na vinda do Senhor Jesus, nós vamos nos encontrar nos ares, nós vamos encontrar. Paulo deixou claro para nós que os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos, os representantes de Moisés, a classe que Moisés representa, irmãos, a palavra de Deus diz que eles vão ressuscitar, e eles vão subir, e depois nós, os vivos, a geração de Elias, seremos arrebatados, e nós vamos nos reencontrar nas nuvens. Nós vamos nos encontrar nas nuvens. Sabe o que quer dizer isso, amados? Sabe o que quer dizer isso, irmão Elcio? Ei, irmão, isso quer dizer que antes de entrar no reino, o Senhor vai encontrar com a amada lá nos ares. Quer dizer que o Senhor vai entrar com a sua amada no reino de Deus de mãos dadas, amado. Nós vamos encontrar os nossos familiares salvos em Cristo. Nós vamos encontrar, antes de entrar no reino, os nossos amigos salvos. Qual será a alegria de no dia do arrebatamento, se estiver vivo, poder chegar lá, encontrar a minha mãe, encontrar a minha avó, encontrar os meus familiares, os meus amigos que morreram no Senhor, irmãos. Há esta esperança para a igreja.
O apóstolo Paulo deixou isso claro para nós. Vamos nos encontrar antes de entrar no reino dos céus, no reino de Deus, nas nuvens, e nós vamos entrar abraçados com os nossos entes queridos para o reino de Deus. Vamos nos encontrar nos ares. Ei, você quer voltar a dar um abraço no seu ente querido? Você quer dar um abraço na sua mamãe que já se foi? No seu filho que já foi? Igreja, não estamos brincando, não estamos contando historinha, é uma realidade que vai acontecer. É uma realidade que está prestes a acontecer pelos acontecimentos. Ei, amado, Hebreus capítulo 9 diz também que Jesus vai voltar. Jesus vem, irmãos, e a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, todas as vezes que comerdes, Jesus falou, todas as vezes que beberdes o meu cálice, anunciais a minha morte e a minha vinda, até que eu venha, sempre anuncie, eu vou voltar, disse Jesus. Estou anunciando que Jesus vai voltar. O monte da transfiguração nos garante a volta, nos garante o reino de Deus. A igreja não prega mais arrebatamento. A igreja não prega mais sobre a morte como vitória. A morte é vitória para o crente, é vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não precisamos temer a morte, porque é melhor estar com o Senhor. A igreja hoje prega para ter posses, para consertar a vida. As propagandas das igrejas vêm para cá, vêm para este lugar, porque Jesus vai restituir tudo aquilo que você perdeu, que o diabo roubou. Eu não preciso ir à igreja para Deus restituir o que o diabo me roubou, irmãos. Eu não preciso ir à igreja para ficar rico. Eu não preciso ir à igreja para ter um bom salário. Eu não preciso ir à igreja para ter um bom emprego. Eu preciso sim ir à igreja para manter o Espírito Santo, a chama, a palavra, a fé e a esperança que Ele vai voltar. É por isso que eu preciso ir à igreja, para cultuar com os irmãos, para adorar em família, para estarmos juntos, ajudando uns aos outros, caminhando juntos para a nossa morada, para a Nova Jerusalém. Igreja, a glória e a riqueza da terra não se compara à glória e a riqueza do reino de Deus. Não se compara. A felicidade do reino de Deus não se compra. Não se compra com dinheiro. Nós podemos estar lá pela fé, pelo nosso serviço ao Deus, pela nossa fidelidade a Ele. A igreja, a nossa pátria não está aqui na terra. A palavra de Deus diz que nós somos forasteiros aqui, somos invasores desta terra. O nosso reino, Jesus, quando perguntarem, você quer ser o rei, você é o rei dos judeus? Não, o meu reino não é deste lugar. Jesus nunca quis glória nesta terra, e nós estamos querendo glória aqui nesta terra, igreja. Pessoas querem ser famosas aqui, pessoas querem coroas aqui. Não, irmãos, o nosso galardão está no céu. É lá que está a nossa coroa de príncipe. Rei é Ele, mas a minha coroa de príncipe está lá, e lá será colocada a minha coroa, e o meu galardão será entregue lá.
Talvez você vai estranhar lá. Alguém que não tinha nada aqui, que não era ninguém. Mas era aquela irmã que jejuava, que orava pela igreja. E você vai encontrar ela lá. Diferenciada. Porque era alguém que serviu no reino, que investiu no reino, que pensava no reino, que buscava o reino, que tinha o reino em sua mente, que trabalhava para o reino. Ei, você tem trabalhado para o reino de Deus? Você tem investido no reino de Deus? Muitas vezes eu tive o convite, eu fico às vezes sorbebecido com isso, para ser um político. Não, eu não troco o serviço do reino por causa do serviço da terra. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Igreja, eu sirvo para o reino de Deus. Estamos vivendo um tempo perigoso. As pessoas não estão levando a salvação a sério. As pessoas, a igreja, não estão levando o reino de Deus a sério. Não estamos investindo no reino de Deus. O que mais estamos vendo nesse tempo são pessoas descompromissadas com o reino de Deus. Pessoas que estão voltadas para as coisas da terra, para o reino terreno, e não estão semeando, não estão preparando para o reino de Deus. Jesus vai voltar. Ele vem. Ele vem. O que tens preparado para o reino de Deus? O que tens feito no reino de Deus? No Monte Tabor, também estavam lá Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam lá. Não vou ter tempo de falar. Também não interessa muito, é para conhecimento. Pedro, Tiago e João representam a nação de Israel, que também estarão lá no reino de Deus. Então nós vamos nos encontrar lá, no reino de Deus, os mortos, os vivos e o povo de Israel. Com uma grande diferença. Nós, enquanto estiver havendo a grande tribulação aqui na terra, ei igreja, ei irmão, vai haver uma grande tribulação aqui na terra. A igreja, os arrebatados estarão lá, na Nova Jerusalém. Enquanto estiver havendo a grande tribulação, nós estaremos lá, com Cristo lá. Mas a palavra de Deus diz que depois de 1000 anos, Jesus vai descer em Jerusalém. Jesus vai pisar o Monte das Oliveiras e vai marchar até a cidade central de Jerusalém. Nós, igreja, com Ele desceremos e com Ele reinaremos. Tem muita coisa preparada para a igreja. Tem muita coisa preparada para nós, irmãos. Se tem gente jogando pelo ralo, irmão, tem gente jogando a salvação pelo ralo. Talvez porque não conhece o que tem preparado. A igreja vai descer com Cristo. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, vai estremecer tudo aquilo. Ei, Rodney, ele vai pisar lá,
vai estremecer lá, os mortos vão se levantar, e nós estaremos com Ele, William. Aí sim eu serei prefeito de uma cidade, com Ele. Estou certo, querida? Não precisa nem votar em mim, vou ser nomeado por Ele. Ô irmão, igreja, acorda. Fica ouvindo mensagem para ficar rico, irmão. Fica ouvindo mensagem para resolver o seu problema aqui. Vamos para o céu, lá é melhor. Vamos investir no reino de Deus. O reino de Deus é eterno. Ei, a senhora tem uma cara, tem uma grande mansão lá, hein? É investidora no reino, né? Investe no reino de Deus. O senhor investe no reino de Deus? Tem gente investindo em ações. Tem gente investindo em dólar. Tem gente investindo em Bitcoin. Não vou dizer que eu não invisto nessas coisas, mas a minha prioridade é o reino de Deus. Eu dou meu sangue pelo reino de Deus. Eu dou minha vida. Eu dou minha diversão para o reino de Deus. O Senhor te chama nesta noite para ser um investidor do reino de Deus. Ei, minha profeta, não deixarei de pregar a verdade e a palavra, minha irmã. Eu sou fiel. Machuque quem machucar, mas vocês não serão enganados. Vem para o reino de Deus. Vamos para o reino de Deus. Não estou dizendo que é pecado você ter posses aqui, não, de jeito nenhum. Mas não use a igreja para se enriquecer. Não use Jesus para se enriquecer. Muitos pregadores, muitos cantores estão se enriquecendo à custa da igreja, vão pagar caro por isso. Estão famosos por causa do reino de Deus, não. Vão pagar caro por isso. Estão usando do nome de Jesus. Não use o nome de Jesus para ter riquezas, para ter fundos aqui nessa terra. Jesus dizia: meu reino é eterno. Meu reino não é daqui, não é deste mundo. Não quero coroa aqui. Tanto é que a coroa dele aqui foi uma coroa de espinhos. Ei, igreja, aqui eu quero uma coroa de espinho. É uma coroa de espinho que eu quero aqui. O cetro que eu quero aqui é uma cana na minha mão. Este é o cetro que eu quero aqui. Eu quero autoridade no reino dele. Eu quero ser importante no reino de Deus. Eu quero fama lá no inferno. É no inferno que temos que ser famosos, igreja. Quando o inferno olha para você, estremece, porque lá está um filho dele, lá está um homem de Deus. Não mexe com ele, porque ele é dele. Aleluia. Seu reino é. Oh, aleluia. Ei, igreja, vamos investir no reino de Deus. Vamos investir no reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, igreja.
Nós não temos que colocar as coisas do mundo em primeiro lugar na nossa vida, é as coisas de Deus. Primeiro eu faço a de Deus, se der eu faço as minhas. Oh, aleluia. O reino de Deus é eterno, justiça e misericórdia. Eterno, justiça e misericórdia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. O sangue precioso foi derramado lá na cruz do Calvário. O Filho de Deus deixou sua glória e aqui desceu para implantar o seu reino. Aqui ele desceu para nos convidar, para fazermos parte do seu reino. Eu faço parte do reino. Diga aí para você mesmo: eu também faço parte do reino de Deus. Eu também faço parte do reino de Deus. Todas as vezes que comerdes e beberdes, relembrais, anunciais a minha morte, até que eu venha, façam isso. Oh, irmãos, nesta noite, tenha certeza, tenha convicção, tenha certeza, que com a turma de Moisés, ou com a turma de Elias, você vai entrar no céu. Com a turma de Moisés ou com a turma de Elias, você estará no reino de Deus. Eu quero ir com a turma de Elias. Eu quero ir com a turma de Elias, é um desejo que eu tenho. Mas se for com a de Moisés, eu chego primeiro, irmão. Estarei lá, aguardando vocês. Nas nuvens nos encontraremos. Com certeza, a certeza é esta, vamos nos encontrar. Quem for primeiro, espera quem for depois. Oh, aleluia. Não precisa ter pressa. Oh, Deus. Todos que estão em comunhão nesta noite, todos que têm esse desejo de entrar no reino, que tem Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Jesus é o caminho do reino. É através dele que nós entramos no reino. E a condição é tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tem Jesus como seu Salvador, tenha certeza que você está no caminho certo para entrar no reino. Mas se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador,
Nesta noite você pode aceitar Jesus e dizer: eu quero esse Jesus. Eu quero andar neste caminho. Eu quero seguir esse Jesus. Eu quero essa verdade na minha vida. Em nome de Jesus, igreja, vamos celebrar. Pode distribuir o pão e o vinho. E vamos celebrar, vamos ter essa certeza, esta confirmação. Vamos estar com Ele. Eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Desde o início, os reinos se abalam, se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. Eu creio que o que tem mais entristecido o Senhor, porque chega até meu coração, são pessoas que estão deixando de servir ao Senhor, o reino de Deus. São pessoas que estão abandonando seus ministérios, que estão deixando seus cargos para fazerem outras coisas, estão abandonando a carreira. Ei, a palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Tem gente abandonando na reta final, tem gente desistindo na reta final, irmãos. Ah, como é triste isso. Obreiros que deixam seus cargos, que pedem aposentadoria. Ei, esquece uma coisa, eu não vou me aposentar não, hein? Fica esperando eu ficar velho não. Fica esperando isso não. Não tem aposentadoria no reino de Deus não. Tira seu cavalo da chuva. Até a morte
vou servir até a morte. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Comamos aquilo que representa o corpo do nosso Senhor, o pão da vida. Comamos do pão da vida, no nome de Jesus. Depois de comer o pão, ele pegou um cálice e ele disse para os seus discípulos: este é o meu sangue, será derramado por vós, vai perdoar o pecado de vocês, vai remir vocês. Eu vou derramar o meu sangue para perdoar os pecados de vocês. Todas as vezes que beberes desse cálice, lembre-se que os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário, e eu voltarei para os levar aonde eu estiver. Para vos levar aonde eu estiver. Tomamos do cálice que representa o sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia, oh glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É o reino de Deus, é o reino dele, aleluia, aleluia. Somos moradores do reino de Deus, aleluia, implantadores do reino de Deus, aleluia. Amados irmãos, eu peço a colaboração dos irmãos, dia de ceia, né? Uma colaboração dos irmãos, mas eu tenho ainda que avisar os irmãos. Cadê a irmã Simone? Correndo para cá, irmã, correndo para cá, porque senão eles me pegam na saída depois. Mas quarta-feira, vamos retornar à igreja, terminamos o projeto Casa de Obed-Edom, terminamos. O que é isso? São pessoas que foram evangelizadas, há pessoas a qual foram anunciadas o reino de Deus, foram anunciadas, e elas serão acolhidas aqui na igreja, serão acolhidas. Então vamos vir, irmãos, quarta-feira, volta os cultos da igreja, quarta-feira, 7h30, então venha para recebermos esses novos convertidos, pessoas que ouviram falar de Jesus.
Amém? Vamos recebê-los para o reino. Vamos dar as boas-vindas para o reino de Deus. Amém? A irmã Simone está aqui, que as irmãs das mães que oram vão estar aí num congresso e ela tem um recado para dar para vocês. Irmã, rapidão, porque senão... As irmãs que vão para a conferência, eu gostaria que tivesse vindo à frente para que a igreja intercedesse pela nossa viagem, por nossas vidas, amém? Rapidinho. Estão aí? Tá bom, irmãos, vamos abençoar essas irmãs que estarão aí, né? Representando a igreja, as irmãs, as mães, os filhos de todas as mães aqui da igreja, não é verdade? Estenda as mãos, vamos orar por elas, no nome de Jesus, para que tudo dê certo, para que o Espírito Santo dê estratégia para elas, né? No nome de Jesus Cristo, para que elas possam ter força para interceder pelos nossos filhos, o meu também, viu? Abençoe a vida delas, eu quero dirigir essa oração no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui estão tuas filhas, ó Pai, ó Deus, mulheres que oram, mulheres que preocupam não somente com os filhos que têm, mas se preocupam com os filhos de todas as mães, Pai. E elas estão aí nessa caminhada, estão nessa missão, ó Deus, onde este final de semana estão aí engajadas nesta grande comissão, ó Deus, reunindo com todas as mães aqui desse Brasil, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Nós as abençoamos como igreja, nós pedimos a Tua proteção, a Tua guarda, que o Senhor verdadeiramente guarde a saída e a volta delas, em nome de Jesus Cristo. Livra de todo mal, de toda confusão, dê boa estadia e muita unção para essas mulheres, ó Pai. Eu te peço, em o nome do Teu Filho Jesus, Pai, ó Deus, que elas possam levar a bênção e retornar com a bênção, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora erga a mão para receber. Deus abençoe as irmãs, não é? Erga a mão para receber. Senhor Pai, Tu estás vendo aqui, são herdeiros do Teu reino que estão aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, que nenhum se perca, Pai. Ó Deus, que nenhum abandone, que nenhum tire a mão do arado, Pai. Que nenhum abandone o ministério. Em nome de Jesus, fortaleça-os, Pai, em nome de Jesus. E a bênção que nós pedimos para a Tua igreja, para se manter viva, ó Deus, para se manter firme, ó Deus, no Teu reino, servindo ao Senhor com alegria, com destreza, em nome de Jesus, Pai. Guarda, santifica, ó Deus, que a Tua igreja possa crescer, que o Teu reino possa crescer nessa cidade, através da Tua igreja aqui, em nome de Jesus. Leva o Teu povo em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus vos abençoe.